Olá, pessoal. Muito boa tarde, muito bom dia, ou boa noite, dependendo do local onde que vocês estejam nesse momento, do horário também. Eu sou Antônio Paulo Dourado Oliveira, presidente do Instituto Mar Futuro. Estou aqui com o diretor do Instituto, Leonardo Seixas, e hoje temos a honra de trazer nosso convidado, o Dr. Alfredo Chaia, que é Risk Manager, especialista em gestão de risco empresariais com mais de 40 anos de experiência em projetos, tanto no Brasil, em corporações nacionais e internacionais. O Dr. Alfredo Chaia vai falar hoje a respeito de um assunto bastante importante para a economia nacional, um assunto muito atual, muito presente, a respeito do descomissionamento de plataformas e embarcações. Eu vou te chamar de Chaia porque nós somos colegas de turma da É um prazer. EFON de 1984, o Chaia de Máquinas e o de Náutica. Tive a honra de conhecer o Chaia na escola, já vão aí mais de 42 anos em que nós nos esbarramos na academia. E o Chaia tem uma carreira longa, uma carreira de sucesso é, dentro da Marinha Mercante, também em áreas afins e fora da Marinha Mercante. Chaia, é um prazer estar aqui. Eu queria fazer aquela pergunta tradicional que sempre fazemos: como é que chegou a essa posição, desde que entra na EFON, lá no CIAGA? O que te atraiu para essa área? E fale um pouco da sua carreira dentro e fora da Marinha Mercante. Da Prazer Marinha. estar aqui, Chay. Da mesma forma, Dourado, obrigado aí pela gentileza do convite, saudar a você, ao Leonardo, a toda a diretoria, né, do Instituto Mar Futuro. Antes de tudo, realmente, genuinamente, saudá-los pela iniciativa, por esse esforço de contribuir para o desenvolvimento, qualificação, né, do nosso mercado. Esta não é uma tarefa trivial, meu respeito, minha admiração pelo trabalho aí que vocês desenvolvem, pela iniciativa. E as coisas do mar cada vez mais complexas, cada vez alcançando, né, uma relevância que sempre teve e agora num alcance ainda maior, esses desafios, e a qualificação de mão de obra é fundamental nesse processo. Não basta a tecnologia, não basta as questões, né, de construção e de navegação, mas muito a qualificação das pessoas envolvidas. Parabéns a vocês por isso. E aí, como você comentou, Dourado, a partir ali da formação em Marinha Mercante, depois a bordo, viajando, operei os graneleiro, liners, químicos, tive a chance de estar no Brasil, inclusive com o nosso colega Paulino, num dos primeiros full containers que chegaram para a frota brasileira, eram dois da Aliança, dois do Lloyd brasileiro, estava eu num daqueles da Aliança, junto com os colegas, uma experiência muito interessante. Dali para a indústria, e aí, depois de alguns anos de mar, vim para a indústria. Um concurso para a Petrobras, aqueles pede, faz concurso para a Petrobras e depois pede demissão para a Petrobras, porque olha o caminho adiante nas oportunidades que estão postas. E aí fui para uma indústria química, uma indústria europeia, onde também atuei na parte industrial. E depois, picado aí de volta ao mar, atuando como não exclusivo, correspondente não exclusivo dos principais clubes de P&I. Então, no Brasil, atuando em nome destes, quando então nos tocou um projeto de movimentação, de equipamentos pesados, projetos de infraestrutura, e ali então comecei a esse toque. Quando já no clube de P&I, de uma maneira meio subliminar, já estava ali um pouco aquela visão de risco. Quando então ingressando para isto, para esses projetos, isso veio à tona ainda mais intensamente, em estruturação de projetos, levando em consideração o viés de risco, e assim foram 20 anos de trajetória, mais do que 20 anos, pegando, pegando esse assunto. E aí, aquilo que nós vivemos tanto na Marinha, nas diferenças de povos e culturas, de alguma forma aquilo também serviu para aprender aqui como lidar com essas corporações
transnacionais, como é que você incorpora o ponto de vista objetivo da técnica que cabe, mas também a habilidade de lidar com o outro nas suas características. Acho que foram oportunidades muito boas de aprendizado, Dourado. Obrigado, Chay, por essa introdução aí da tua carreira. E eu vou aqui começar, a gente vai falar desse assunto de descomissionamento, né, de plataformas e embarcações, e eu queria que você desse aí para nós, para o público, qual seria, por exemplo, o resumo do o conceito do que é o descomissionamento das plataformas e embarcações, né? Eu sei que tem uma resolução aí a respeito A disso, que NP, foi de perfeito, 2020, eu acho que é a NP 817, né? Que perfeito. fala exatamente sobre isso. Então, mas eu acho que o grande público, ele não sabe a respeito disso. Muito bem. E em respeito a vocês, Dourado, Leonardo, e ao Instituto, eu deixei aqui algumas anotações que compartilho, deixo à disposição de vocês aí também depois. Vamos lá. Um, não vou me deter aí a cada item, a detalhes, mas muito mais poder compartilhar com vocês as anotações principais sobre o tema. Perfeito? Então, vamos do seguinte: do que se trata efetivamente, né? Compreender como funciona esse processo, do que se trata, quais são os riscos endereçados a isso, quais são essas oportunidades, sejam empresariais, sejam profissionais. Então, como é que isso está acontecendo, do que se trata no final da história? Em primeiro lugar, estamos falando de uma infraestrutura bastante complexa, que toma, inclusive, uma relevância econômica, como já sabemos, né, no nosso mercado, no mundo e aqui no Brasil também. Há um debate sobre a substituição do óleo. Veja que neste momento nós estamos lidando com dois cenários fundamentais. Um objetivo do ponto de vista dos riscos e da engenharia, outros do ponto de vista de mercado. Enquanto estas instalações já estão alcançando a sua maturação, o seu ciclo de vida, do outro lado, e neste contexto, então, exigindo o que estamos tratando do descomissionamento, a preparação, a estruturação de engenharia e financeira para a realização do dito descomissionamento, do outro lado, nós estamos falando de um momento de transição de energia, de perfil de consumo de energia, mas ao mesmo tempo em que, de alguma forma, há freios e contrapesos, aí atrasos na incorporação de novos meios para a geração de energia. Ainda que estejamos falando de hidrogênio verde, ainda que estejamos falando de solar, eólica, de N outras fontes, há ainda um desafio de como fazer essa migração, pelo que a curva de demanda e oferta ainda está pressionando petróleo e hidrocarbonetos de alguma forma. Então, vai haver um alongamento dessa transição energética, sem dúvida que com observações relativas à melhor eficiência de consumo, mas o fato de que os esforços e necessários esforços de avanço de sustentabilidade e de energia ainda vão se alongar um pouco mais. Essas são interpretações gerais. O fato de que, a despeito desta realidade, ainda estamos lidando com instalações, como estamos apresentando tipos, essas são alguns dos tipos, que estão aqui já da década de 80. Pelo que, então, estão no seu ciclo de vida, né? Comento mais uma vez, ainda que haja investimentos de manutenção, preservação de equipamentos, modernização, mas há ali, então, essa transição não é uma equação preto e branco, há uma faixa cinza aí dessa conversa que dá um entendimento de cada detalhe, cada projeto vai ser sua resposta. Uma instalação com condição de ociosidade, um campo com ociosidade já com fim de vida útil, uma instalação mais antiga, N fatores pode determinar o descomissionamento, enquanto uma outra pode justificar um retrofit e estender seu processo de alguma forma, sua vida útil de alguma forma.
Da mesma forma, a gente está aqui lembrando que no Brasil, especificamente, o descomissionamento está levando em consideração, ele está tendo que ser pensado num contexto de lâmina d'água profunda. Há uma importante, na verdade, a maior parte da produção de óleo e gás no Brasil ainda está não, ela está em offshore e em lâmina d'água profunda. E isto não vai ser um desafio trivial, não vai ser uma tarefa trivial. Mesmo porque, se considerarmos as questões relativas ao descomissionamento no mundo, porque isso não é um assunto novo, talvez novo no momento em que estamos no Brasil, dado este ciclo de vida, né, das plataformas, mas o tema é conhecido da engenharia e das empresas há muitos anos. Mas lá nós estamos falando de lâminas d'água, né, de profundidades menores. Aqui nós teremos que lidar com esta realidade de lâmina d'água profundas e ainda com aquela infraestrutura submarina. Vamos trazer um pouco adiante as questões do descomissionamento, do que se trata, sua extensão, mas também vamos ter que lidar com aquilo que está abaixo da superfície. Em linhas gerais, amigos, o descomissionamento é, em sua essência, a desmontagem daquilo que foi, como chegou até ali. Na brincadeira do Lego, você chegou até o objeto final, até a plataforma montada como tal, e, curiosamente, é simplificar demais, mas a construção da plataforma é, de certa forma, uma brincadeira de Lego, à medida em que você tem os diversos módulos da plataforma que vão sendo compostos ou no estaleiro ou já na linha final, já na locação. A dizer, então, que o descomissionamento passa pelo fechamento do poço, descontaminação de linhas, já acabamos de ver, né, a complexidade, a macarronada que se trata tudo isto, remoção da plataforma e destinação de maneira adequada. Então, no final da história, ela está dito o descomissionamento invariavelmente, ele acontece em linha de tempo naquele momento já no final da vida útil do poço, naquela fase já em que ele já não é mais produtivo, já está ali literalmente já esgotado, como também se menciona. Então significa que você vai ter que fechar cada poço, e aí não é uma plataforma no alto, lá no leito oceânico. Na verdade, você tem dezenas, centenas de poços em cada um daqueles, e os umbilicais, os risers que vão para os manifolds e daí para os risers para cima. Você está falando que você está descomissionando aquele ecossistema, aquele campo. Então, de fato, não é uma tarefa das mais triviais do ponto de vista de engenharia e financeira. Isto já está razoavelmente, há sempre espaço de ampliação, mas já está ali bem desenhado nessa resolução original da NP 854. Há outras que sucedem essa resolução, que dão amparo, dão um apontamento sobre do que se trata. Talvez aqui caiba um alerta importante. Junto com todo esse desafio de engenharia, há também aquele outro de planejamento financeiro para a realização de uma iniciativa como essa. E nesta resolução, ela já traz aquilo chamado de modelo de aportes sucessivos. Grosseiramente falando, é o planejamento tanto de produção de CAPEX e OPEX, deixando a reserva financeira para o descomissionamento. Então, é como preparar no sentido de como conduzir os negócios do poço, daquele campo, alocando a reserva financeira ano a ano, alocando a reserva financeira para que você tenha o caixa suficiente para realizar o descomissionamento ao final do processo. É mais ou menos a curva normal, amigos, aquela história de que lá você tem a prospecção, né, a busca por um campo produtivo, depois a perfuração, produção,
Então, você está ali naquela etapa inicial muito de CAPEX, depois ele vai numa transição entre CAPEX e OPEX, prevalecendo, então, todo o custo operacional, todo o custeio, né, de produção, para que lá no final ele já incorpore de novo um pouco do CAPEX, que é aquele que vai destinar ao descomissionamento. Então, tem um pouco por aí. Como comentamos, não é apenas aquilo que está visível, não é apenas aquilo que aparece nas fotos, nos filmes, nas propagandas aí da indústria de petróleo, mas é também toda essa parte do arrasamento do poço, de remoção dessas tantas linhas, tantas essas conexões que vão desde a plataforma até o leito oceânico e seus equipamentos, tubulações, essas instalações em terra da mesma forma. Então, de nenhuma forma estamos tratando aqui de uma operação simples e tanto do ponto de vista do objetivo da engenharia, das técnicas, do que se vai fazer, como ainda do custeio correspondente. É um pouco isso, né? Fica essa parte visível, como estamos vendo essa balsa guindaste, enquanto do outro lado está ali uma jaqueta, né? Essa ainda é uma plataforma fixa, então ainda estão ali no acesso de águas mais rasas, mas também estamos olhando isso que está no leito do oceano. Certo que no Brasil, como a gente está falando das semissubs, estamos falando do FPSO, aqui você também teria não, ainda há real possibilidade, opção de engenharia de colocar, desconectar essas instalações flutuantes e fazê-la reboque a um estaleiro em melhores condições para proceder ao descomissionamento. Mas isso não vai descartar providências de controle na localidade, ali onde ela está original. Como comentamos, aqui estão algumas anotações para que amparam as, as iniciativas, os esforços de descomissionamento. Para você comentava, amigos, sobre os custos, né? Deixar a reserva de capital necessária para honrar o descomissionamento, você está vendo que são algumas centenas, né, da ordem de centenas, dezenas de milhões de dólares para o descomissionamento de uma instalação. Então, definitivamente, um trabalho que não é trivial. Estamos falando de cerca aí de dezenas de bilhões de investimentos para o descomissionamento, especificamente para o descomissionamento. Então, se pegar aqui 8 bi para tratar só de um campo. Então, isso vai somando, né? Vocês vão vendo o tamanho que isto pode representar. Se tomar a quantidade de equipamentos instalados no Brasil, a gente vai dando conta do tamanho, e aí, Dourado, Leonardo, um destaque ao nosso interesse principal, que é trazer, né, para os alunos, para os participantes do Instituto Mar Futuro, um entendimento de quanto isso pode representar, de fato, oportunidades profissionais importantes. Esta base de dados, essa base de instalações a serem descomissionadas, são informações públicas, estão disponíveis tanto na Agência Nacional do Petróleo, como também estão nas empresas de óleo, né, de óleo e gás, de energia, inclusive no site da Petrobras. Perfeito? Então, essas são informações que estão acessíveis para cada um formar seu entendimento e ação correspondente. Isso pode demorar, né, um esforço desse, desde planejamento até ali a execução, uma fase já avançada do descomissionamento, podemos falar de cerca de 3 anos. Talvez um pouco mais, menos, conforme a complexidade do campo, do tamanho dos equipamentos, as intercorrências associadas, mas estamos falando de alguma coisa nesse sentido, para um trabalho de descomissionamento. Aí aparecem assim algumas situações de engenharia bem particulares. Muitos de nós no Instituto Mar Futuro vão ter muita facilidade de perceber esses modelos.
Aqui, essa embarcação, daquelas, como também conhecida, ela, para o sistema de lastro, ela vai aumentar a profundidade, o seu calado vai afundar um pouco mais, para que esta alça, né, se posicione abaixo da jaqueta, abaixo ali do módulo que está sendo removido, e aí, pelo sistema de lastro, de novo, ela levanta e vai a destino até um estaleiro, até o lugar para o corte final, muito bem. Como ainda outros de guindastes flutuantes, são outros equipamentos que estão aí bastante triviais para os nossos colegas. A questão que insistimos bastante, né, de qual o tamanho dessa estrutura abaixo da linha d'água, todas essas flow lines, linhas de injeção, riser, manifold, umbilicais, enfim. Aí muitos de nós tivemos, do lado de cá também, atuei em muitos desses casos, continuamos atuando nesses casos, lançamento de manifold de 400, 600 toneladas a 6.000 metros de lâmina d'água. Então, como é que você coloca isso de volta para tal? E volta e meia, muitos de nós atuamos aí, vários dos nossos colegas ainda estão embarcados e atuando nessas embarcações especializadas. Não são embarcações simples, são bastante complexas em seus meios e recursos, com robôs para poder operar a uma profundidade como essa. Então, como é que você traz isso tudo de volta quando está no momento de descomissionamento? Aí está, uma delas, só para ilustrar do que a gente está brincando aqui. Vejam, só num campo, nós estamos falando de mais de 100 quilômetros, né? 150 quilômetros de linhas, outros tantos, 40 quilômetros de umbilical. Então, 19, 20 e poucas unidades de manifold. Então, não é de nenhuma forma uma tarefa trivial. Estas serão algumas das possibilidades que a gente também vai acabar vendo, amigos, no meio do caminho. Além da desmontagem completa, desmontagem, remoção completa daquilo, há algumas possibilidades que a legislação permite, inclusive, de fazer corte e solda e isto ser largado no fundo como um arrecife, para a formação de arrecife. Certo que isto vai exigir, e a legislação prevê, aponta para isto, o cuidado na segurança da navegação, né, para que não haja arrecifes rasos a ponto de ameaçar a segurança de navegação. Há uma possibilidade também de que a legislação fala de que isto possa ser utilizado como centro de pesquisa, e aí Flotel, uma plataforma sendo ajustada, adaptada para virar Flotel ou centro de pesquisa marinho. Eu arrisco aqui a colocar a hipótese de que essas instalações também poderão ser adaptadas, né, para receber as centrais de geração de energia eólica em alto mar. Então, há um esforço real da indústria em prover a central eólica flutuante, não apenas aquela já com o mastro, com a torre fincada, como vemos em terra, mas que também podem ser instaladas no mar. Mas mais do que isso, elas estarem flutuantes, estruturas que estão ali flutuando, e da mesma forma que as plataformas, que é PSO, ele está ali com os belicais de cabeamento para transferir energia para a Terra. Então, de alguma forma, essa plataforma poderia ser adaptada, ajustada para também receber essas centrais eólicas. Já a saber. Mas aí tudo isto, né, isso aqui embute seus riscos associados. Sejam estes do ponto de vista financeiro, sejam do ponto de vista de engenharia, seja do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de contaminação, de arraste de espécies exógenas daquele sítio de locação onde estava a plataforma para o local onde ela vai ser recortada ou vai dar destinação. Então, há aí importantes cuidados relativos a essa questão de migração, né, de entes marinhos e resultar em uma proliferação em um local onde aquilo não existia. Isso, leia-se poluição ambiental.
A palavra parece poluição muito correlacionada a um derramamento de óleo, de produto químico, mas o conceito original de poluição ambiental é que, na verdade, você traz espécies exógenas para aquele local, para aquele novo local. Então, assim foi com o caramujo no Brasil, um dos muitos casos famosos é o do caramujo dourado, em que vinha com água de lastro e resultou na obstrução de turbinas hidrelétricas, e daí vai e tantas outras possibilidades. Então, a questão é qual é o inventário de risco, qual é o mapa de risco que trata essas instalações. E aí, uma brincadeira rápida final para dizer, de fato, não é tão trivial, mas de toda forma é uma missão que a gente tem que encarar e que tem que estar preparado, olhando os riscos associados a elas e para poder dar o sucesso. Então, são algumas contribuições assim bem gerais, o assunto é muito mais extenso, mas fica aqui uma introdução bem simples para o que estamos tratando, amigos. Obrigado, Chaya, pela essa apresentação, foi bastante assim elucidativa, tanto para nós e para os ouvintes. É algo que nós estamos apenas começando no Brasil, né? Se eu não estou Perfeito. errado, o primeiro descomissionamento foi no campo de Cação, 2021, né? Então, é algo que já Bem recente. é bem Perfeito. recente, a regulamentação é recente, a gente não sabe qual o impacto que vai ocorrer na economia. Já tem algumas estimativas, então eu queria pegar aí o gancho quando você fala na questão da remoção das instalações, resíduos, recuperação também do ambiente lá, da recuperação ambiental. Isso vai gerar uma economia circular, certo? Vai estar ligada aí a uma logística reversa, na qual vai estar envolvido aí uma série de demandantes e ofertantes de serviços, gerando uma economia, um efeito multiplicador na economia. Eu queria que você, se pudesse falar a respeito dessa questão e também como é que está no Brasil, já pegando isso também, esse programa de descomissionamento de instalação, né, os PDIs, se você puder PDIs. falar Perfeito. a respeito disso, porque já foi aprovado aí pela Agência Nacional do Petróleo, tá? Então, Perfeito. seria economia circular e E PDI. PDIs, é. Sim. O que você traz, Dourado, é absolutamente pertinente dada a cultura e da sociedade neste momento. Nós não estamos falando de iniciativas que possam agora ser feitas sem atenção nos aspectos de sustentabilidade e, dentro disto, o drive de economia circular. Então, não se tolera mais situações como conhecemos na Ásia, em que aqueles navios mais antigos vão para corte e solda, né, para corte e desmonte, em ambiente insalubre, tanto para as pessoas quanto para potenciais de dano ambiental, quanto ainda as dúvidas sobre o aproveitamento, né, a destinação daquele aço. Então, quando se fala de descomissionamento no Brasil, no momento da sociedade em que estamos, já está sendo considerado todas as indicações dos principais players, aí, natural que Petrobras seja aquele mais repetido, mas que todos os responsáveis pelo descomissionamento incorporem as questões de sustentabilidade. Do ponto de vista ambiental, no controle dos resíduos, né, para que, número um, não haja o derramamento, número dois, todo aquele ecossistema marinho que se formou nas pernas de jaqueta, nas áreas, no material submarino, que aquilo ali também seja de alguma forma controlado, porque também está nesse drive, Dourado, a questão de afetação do ecossistema local. E ainda a de economia circular, à medida em que destinação você vai dar para todo esse aço, máquinas e equipamentos correspondentes, como é que você está indo para dar a destinação disso. Isso aparece já nos PDIs e nas minutas que eu tive chance de ver de contratação. Então, isso aparece sim como um dos drives. Vamos lembrar que nesse contexto de descomissionamento também está recente no Brasil, como destacamos várias vezes, mas está não apenas para as empresas, mas também para as autarquias, para as agências de Estado, para os órgãos de Estado no Brasil. Então, seja a Marinha, a ANP, o IBAMA, todos esses intervenientes no processo
estão também com com essas mesmas motivações de controle. Então, serão temas que vão percorrer todos esses projetos, Dourado. Sustentabilidade, destinação desses resíduos, economia circular, como dar uso a esses tantos equipamentos. E PDI. Na verdade, o PDI vai para cada empresa e para cada campo. Essa contabilidade, esse planejamento do descomissionamento, ele está apontado para cada campo. Então, a empresa vai ter os PDIs ali, vários deles, tanto com a preparação de engenharia, com todas essas outras ações que estamos marcando aqui, algumas delas, e também do planejamento financeiro, Dourado. Então, aquele chamado modelo de aporte sucessivo foi o modelo apontado pela ANP como um dos mecanismos para poder garantir o custeio, os meios e recursos para custear o descomissionamento, também estará apontado lá no PDI. PDI que tem que ser aprovado, que tem que ser atualizado ano a ano, né? Então, conforme a curva de produção e faturamento, estas variáveis vão compondo ali, vão sendo inputs para a reserva financeira para o descomissionamento. Perfeito. Léo, Sim, professor, para mim ficou claro, mas para nossa audiência, nosso público, para mim fica parecendo o óbvio, né? Porque um cidadão comum imagina que é só tirar a visão do descomissionamento, é só retirar a plataforma que a gente vê, visível. Perfeito. Visivelmente não é isso. Já explicou aí que não é isso. E na minha experiência, eu participei de alguns descomissionamentos de navio. É muito mais complexo para mim o descomissionamento do que o comissionamento, ou seja, da montagem. Me parece que até o tempo e tudo é bem maior para fazer o descomissionamento do que a montagem. O tempo não, porque são 3 anos, mas tudo bem. Mas a complexidade é muito maior do que eu vejo, né? Eu gostaria que falasse um pouco se existe uma tendência natural daquilo que foi exposto aí sobre a remoção parcial ou tombamento local. Para mim parece, na minha visão leiga, de que o tombamento local, por nossas características de exploração de alta profundidade, seria a coisa mais natural a ser feita. Daria menos gasto e o aproveitamento dali, né? Principalmente o tombamento local, onde vai se tirar parcialmente a parte de maquinário superior. Isso, e aí aproveitamento dali. Tá? Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso, se existe uma tendência natural para esse tombamento local, ou seja, parcialmente retirar a parte superior para aproveitamento da plataforma, né, flutuante ali para fazer novos investimentos, que eu acho que seria a coisa mais viável de ser feita. Como otimização. E é claro que não foi citado aqui, mas o PEM, né, o Planejamento Espacial Marinho, com certeza já prevê esse descomissionamento, por vários motivos, pela liberação do local ou pela exploração de novas fontes de energia. Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre essas duas vertentes aí. Perfeito, Leonardo. Você traz provocações importantes. Vamos lá. Considerando a lâmina d'água e a prevalência, em linhas gerais, não estamos tratando de caso específico, por isso as considerações são sempre em caráter geral. Dado a lâmina d'água e dado que a maior parte ou de semissub ou de FPSO estão ali, por óbvio, né, no contexto de uma embarcação, o tombamento no local não é diretamente uma das primeiras opções. É certo que isso vai lá na parte mais rasa, com jaquetas e instalações fixas, onde isso vem de maneira muito direta, e acredito que sim, Leonardo.
No Brasil já há toda uma regulamentação, já há todo um critério de aprovação, de análise e aprovação pelos órgãos fiscalizadores, pela Marinha, inclusive para os naufrágios controlados. Nós já tivemos casos aqui, relativamente recentes, de uma embarcação que sofreu avarias estruturais enquanto atracada, superado ali os seus controles, né, para desatracação, os seus meios de garantir a segurança da desatracação, ela foi levada a uma posição, a uma localização, onde a embarcação já tinha sido removida de óleos, de consumíveis, de resíduos de minério que estavam ali nos seus porões. Naquilo que foi possível fazer, ela foi a fundo, literalmente com um dos propósitos, inclusive, de virar Recife. Sim. Então, esse caminho, essa alternativa de engenharia já está posta e está bem posta no Brasil. Eu não vejo que seja um grande entrave, Leonardo. Eu acho que vai ser uma opção, sim. No lado voltando a águas profundas, talvez aquela infraestrutura marinha, dados os desafios de engenharia de ter que trazer à superfície, talvez fiquem, sim, como aquele arrecife já natural, porque a essa altura do campeonato deixarão de ser mantenidas ali com robôs e com sistemas de limpeza, então acabarão incrustando e fazendo lá aquela formação de arrecife. Mas, ainda que isto possa acontecer desta forma, exigirá, sem dúvida nenhuma, toda aquela descontaminação, tudo aquilo que a gente já tratou do que do potenciais de dano ambiental por vazamentos e o que mais valha. E ali, os nossos colegas atuam no setor, muitos vão lembrar, vão correlacionar isso facilmente. Aqui não estamos falando apenas de óleo e gás. Nós estamos falando de fluidos de perfuração, fluidos, né, da indústria de petróleo, e estamos falando também de algo bastante trivial, corriqueiro entre nós, que é o óleo hidráulico. Então, diversas dessas instalações, inclusive aqueles manifolds, têm ali uma carga de óleo hidráulico, e aí é um equipamento, mas na verdade são centenas deles, o que vai ali acumulando os potenciais de dano ambiental. Então, Leonardo, há sim essa possibilidade de deixar aquela infraestrutura submarina, deixá-la como Recife, enquanto que, em alguma medida, essas instalações flutuantes poderão ser rebocadas para um corte, para uma destinação, ou, eventualmente, e aí isso, mais uma vez, alguma dessas instalações pode estar numa condição, num custo de viabilidade, de reboque, destinação. Aí eu vou correlacionar a provocação que você trouxe com uma reflexão que o Dourado trouxe instantes atrás, da economia circular. Talvez o resultado financeiro para a economia circular não esteja suficiente para sustentar todo o processo de desconexão, né, de limpeza, drenagem, limpeza, tá? Remoção, reboque daquilo para o destino, corte, destinação final, sendo a opção de deixar afundar como uma daquelas no radar. Então, mesmo para essas submarinas, perdoe, para essas flutuantes, o que você trouxe certamente vai ser uma opção também, vai estar no meio da equação para decidir. Sim. Entra custo-benefício, na verdade, né, da economia Perfeito, é uma circular. legislação pertinente. No Brasil, você provocou um ponto importante, Leonardo. Nós já temos, inclusive, casos recentes de grandes desafios de descomissionamento de embarcação. Aí estamos falando de embarcação, não necessariamente nada a ver com indústria de óleo e gás, em que aquilo ali foi um projeto desafiador, porque ela estava indo para fazer o corte, aí como o Dourado trouxe, na Ásia, mas lidou com situações de asbestos, de amianto, que alteraram de maneira significativa todo aquele projeto, todo o encaminhamento daquele caso. Sim, navio aeródromo. Navio aeródromo. O resultado final foi que um navio foi posto ao fundo como uma das opções, né, da solução dada. Mas é só para ilustrar a questão que você trouxe, né? Já há, sim, no Brasil, algumas iniciativas relativas ao tema, já há algum ciclo de aprendizado, e eu vou colocar isso de maneira com muitas aspas, mas, na verdade, acaba funcionando um pouco assim. Certamente, um próximo caso, vamos ter que fazer inventário de embarcação, especificamente, porque na offshore, muito mais, fazer inventário de contaminantes, inclusive asbestos e tudo mais que for pertinente.
Caia, nós temos aí o descomissionamento offshore, né, que é a reciclagem offshore, reciclagem de navios, plataformas, que antigamente a gente falava de desmantelamento. Não sei se Desmantelamento, continua perfeito. usando esse termo. E O é desmantelamento ficou como uma expressão de uma das etapas do processo. Aí, uma das descomissionamento etapas, é o né? conjunto e o Tá. desmantelamento é uma das etapas. Agora, nós temos aí, no caso, são instalações de reciclagem que não são estaleiros, elas são especializadas em fazerem essa reciclagem, no caso, trazendo esse equipamento para a terra, né? Trazendo tanto a plataforma quanto os navios e embarcações. E Perfeito? então, ou seja, vai ter a geração de resíduos, né? Que nós já falamos aqui a geração de resíduos, e tem essa convenção de Hong Kong, né? Essa convenção de Hong Uhum. Kong. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa convenção de Hong Kong, assim, quais são as diretrizes que ela tem estabelecido para esse gerenciamento desses resíduos. Nós estamos falando, Dourado, que no final, um descomissionamento, é, ele, é- ele envolve tanto, ele é tão complexo na sua montagem, né, na implantação daquela infraestrutura, quanto na desmontagem. Isso não apenas do ponto de vista de engenharia, mas também do ponto de vista regulatório, no rol de diretrizes, normas, legislações, regulamentações, resoluções, em todo o rol de normatização a que se refere, e ainda nos agentes intervenientes disso. Então, estamos falando de segurança, não é só um aspecto de engenharia ou do IBAMA, mas também estamos falando de solas, nós também estamos falando de segurança da navegação, é, e também da questões relativas à pessoa, de segurança, né, social, né, do ISG, nessa parte do segurança de pessoas. E aí, Leonardo, o Dourado, como o Brasil está inserido neste mercado internacional, nós somos signatários de diversas dessas normativas. Então, por isso, cuidado, alerta, para que quem está se lançando nesse mercado olhe com atenção não apenas a legislação pertinente no Brasil, mas aquelas outras que o Brasil é signatário. E a Hong Kong está numa dessa lista. Como aquelas diretrizes vão interferir na condução do projeto, Dourado. Entendi. Inclusive, se seguindo, você vai ter também uma regulamentação europeia, né, para essa reciclagem. É, Sim, como estamos vendo, na mesma medida como aconteceu com a LGPD, como está acontecendo com as questões relativas à segurança cibernética, como entendi. está acontecendo particularmente com a inteligência artificial, esses grandes blocos acabam estabelecendo suas normativas e controle, e da mesma forma está aqui, na questão da economia circular. Beleza. Já que você tocou nesse ponto de economia circular, eu queria falar a respeito dessa taxa de reutilização, ou seja, desse material que é reutilizado e desse mercado também, por exemplo, você vai ter a sucata é, naval, né, que está ligado aí também à sucata de ferro, a ferrosa, né, ou seja, me parece que é um grande mercado para ser utilizado pelas siderúrgicas e eu queria que você falasse um pouco a respeito disso aí, como é que Perfeito. o Brasil está, porque acho que nós vamos entrar, né? Nós ainda não entramos, mas nós vamos entrar aí que está começando esse processo de descomissionamento e vai criar aí toda uma, uma produção que vai ser reutilizada pela indústria, que vai entrar com uma cadeia também na indústria siderúrgica. Sim. Dourado, Léo, no Brasil, a nossa indústria siderúrgica, ela é razoavelmente para mais, ela é bem estruturada, de muitas décadas. Nós já temos esse know-how de aproveitamento de sucata, em Minas Gerais, estamos falando primeiro dessa indústria siderúrgica e sua experiência acumulada.
Então, o uso de sucata e reciclagem já está bem posto na indústria siderúrgica no Brasil. Por motivos que não é objeto de hoje, mas não importa se é socioeconômico, o fato é que também, de outro lado, nós temos uma indústria específica de um grande aproveitamento, você falava de economia circular, com uma grande taxa de aproveitamento de alumínio. E é fundamentalmente aquela reciclagem de latas e produtos de alumínio, muita coisa relativas a latinhas de alimento e bebidas. Então, nesse lado, Dourado, eu correlaciono primeiro por aí para dar só essa percepção da confiança em que a indústria brasileira será capaz de também olhar e incorporar aquilo que é do aproveitamento destes, desse material metálico que virá das plataformas. Mas aí cabe dois ou três destaques. O primeiro, na lógica de que não estamos falando apenas do aço. Na estrutura da plataforma como tal, imaginem a diversidade de componentes metálicos que estão ali, inclusive de ligas nobres, né, de material de alto valor agregado, do ponto de vista do metal, cabos, instalações de aço inox, instalações de cobre, instalações de níquel, de alto valor. E pelo que, então, te digo que quer dizer, alto valor e grande quantidade. Então, só aí já está dois, três aspectos para justificar um estudo desse aproveitamento. Mas há uma variável aqui que não pode ser negligenciada, é de que este material metálico que está vindo para aproveitamento da economia circular e na siderúrgica, ele vem com algum grau de contaminação de diversas fontes, de diversas naturezas. Então, um tanque de cimento, um tanque de óleo diesel, um tanque de água, um tanque de fluido de injeção, né, de poço, o próprio óleo, petróleo bruto que subiu, enfim, há uma lama, há enormidade de tanques e estruturas dentro da plataforma, pelo que, quando isto for para a siderúrgica, ele terá que passar por alguma etapa prévia de preparação para poder ir para o forno. Então, tem aí uma boa oportunidade de economia circular e particularmente para a indústria siderúrgica, mas há aí alguns alertas no meio do caminho, Dourado. Perfeito. Sim. Eu vou entrar numa uma área que foi citada, claro, mas é mais pertinente é a sua formação até, né? Riscos. Riscos. Na construção e na condução de um navio, de uma plataforma, há muitos riscos, com certeza. Uhum. Mas pela minha experiência, pequena experiência na área, não ligada à área de offshore, um objeto descomissionado em processo, para mim, corre mais risco até do que quando ela está operando naturalmente. Né? Absolutamente que sim, concordo contigo. Eu gostaria que confirmasse isso e se, claro, lógico, nós somos de uma época que não tínhamos toda essa legislação, né? Nós vivemos a implementação de toda essa legislação com referente a isso, inclusive ao descomissionamento de plataformas, que é uma coisa relativamente recente. Há a tendência disso, né, pelo jeito sim, de que os riscos são maiores, né, no descomissionamento e deixar o equipamento, parte do equipamento lá, sempre haverá um risco. Haja vista, por exemplo, um navio fundeado aqui, praticamente abandonado na Baía de Guanabara, Perfeito. que num vento forte, que é normal, a tripulação dele era um, dois, três caras só, que não é o normal de um navio em operação. Então ele garrou, Muito mais saiu, um vigia ali, bateu. né? Um vigia. Com certeza, um marinheiro não muito bem habilitado, porque se ele fosse muito bem habilitado, estaria num navio operativo. Então, Uhum. sem a prática e com o menor número de gente, causando acidente na ponte, bateu até na ponte esse navio. Perfeito. Pensa a mesma coisa com relação às plataformas descomissionadas. Está naquele processo, a tendência do risco, parece-me, ao meu ponto de vista, gostaria que confirmasse, aumenta. Aumenta? Vamos lá, Léo. Potencialmente sim, Sim. mas eu gostaria de ter alguns minutos para ir recortando um pouco mais
esse monstro e deixar ali de boi, né? E fazer os pedaços do churrasco aqui separadamente. Então vamos lá. A mesma medida em que a construção tem seus riscos intrínsecos, a operação tem outros. Então, construção, operação e depois lá na etapa de descomissionamento, na hora do desmantelamento, cada uma dessas três etapas terão seus grupos de riscos intrínsecos, Léo. Sim. Eu vou te pedir a licença para entrar muito pouquinho aqui no tecnicismo da história, mas para trazer aquele conceito de probabilidade, severidade e vulnerabilidade. Gostaria de que nós considerássemos esses três aspectos. Qual é a probabilidade de alguma coisa acontecer ali como tal, como uma condição insegura que resulte finalmente num evento, né? E aí, teu ponto, é razoável admitir que num desmantelamento, dadas as limitações, dados os desafios que estão ali, dado a contaminação prévia existente, então só um simples corte-solda, para ilustrar o teu ponto, um corte-solda numa instalação a ser descomissionada, ela é potencialmente ali mais grave do que lá na construção, porque é o metal puro, não tinha resíduo de óleo, de gás, de nenhum resíduo anterior. Então, em tese, a corte-solda lá na etapa de construção, ele é potencialmente, nesse aspecto de explosão, ele é menos severo, menos provável que aconteça do que dado uma plataforma que está ali com seus resíduos. Essa correlação que você traz, eu acompanho a tua provocação nessa lógica. Severidade. Se estoura, se explode um módulo que está em fase de construção, de montagem, os danos estarão circunscritos àquele ponto, àquele módulo em questão, aquilo que está ali objeto do evento. Quando você vai na plataforma, se você está fazendo isso, a severidade pode ser muito maior na medida em que pode alcançar uma parte da instalação, né, maior parte da instalação do que no início daquele outro exemplo. Então, o teu ponto, a tua provocação, eu acompanho, só ofereço alguma ou outra desses detalhes. A vulnerabilidade, dados os desafios de fazê-lo numa condição remota, né, de estar em alto mar, há desafios próprios. Então, talvez uma negligência que resulte numa vulnerabilidade maior possa ampliar aquele binômio de probabilidade e severidade. Ele não apenas permite que aconteça, quando ao acontecer terá um dano consequencial maior também. Então há um pouco dessas nuances, né? Se eu alcancei o que você estava provocando, tem sim um pouco isso. Mas não cabe aqui, e eu sei que não foi o teu apontamento, mas a gente aproveita aqui para chamar os colegas para lembrar dos riscos da operação. E há, sim, situações bastante graves que podem resultar, temos cenários aí importantes que passam por isso. E aí, amigos, se vocês permitirem, eu vou só oferecer aqui a referência de um filme que, para a parte do que é o romantismo, do que é a licença poética da indústria cinematográfica, o filme por si reflete razoavelmente o relatório de investigação, que foi o acidente com a plataforma Horizonte Profundo, Deep Horizon. Ali, o roteiro do filme ele é razoável, como disse, em correlacionar com os resultados da investigação, o relatório de investigação, mas ali também me permite, Leonardo, destacar o seguinte: ali também estão dois conceitos importantes para observarmos, que é o de tolerância e apetite a risco. Naquele filme, naquela situação, há um sinal da tolerância a risco de um dos intervenientes que está ali que está sendo refletido, que está ali apresentado no evento. Indo tipo, não, a pressão não está, nós fizemos o teste, né, naquele equipamento, mas o teste não foi fidedigno, o teste está dúbio, vamos fazer de novo? Não, nós temos que botar em produção. Então, quanto que isto, tolerância e apetite a risco faz parte dessa equação, Leonardo. Então, ainda que sim, o teu ponto de volta, fechando,
lá na descomissionamento ele é potencialmente mais gravoso, mas não dá para negligenciar isso, sem dúvida nenhuma, mas também é chamar a atenção do povo para não vacilar com o que é a construção ou operação. Perfeito. Chaya, eu vou querer falar agora um pouco desse mercado da reciclagem, em termos de geografia mundial, da concentração, onde que está ocorrendo. Eu fiz algumas pesquisas, alguns estudos. Na década de 60, você tinha aí uma concentração nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra e Itália. Depois, na década de 70, ela vai passando aí para a Espanha, Turquia e Taiwan, creio que mais por motivo Vai para a Ásia. no caso, você tem é trabalho intensiva, né? Então, questões até de redução de custos. E depois, na década de 80, ela vai para o sul da Ásia ali e vai pegar ali a parte das Filipinas, Índia e Bangladesh. O método que eles estão usando ali é aquele método beach, lá, principalmente ali nessa parte ali do sul da Ásia, que o navio entra na praia e faz aquele Puxa o navio para a praia. puxa. Inclusive, tem vários vídeos no YouTube a respeito disso, que ele encalha lá. E hoje a gente está com mais ou menos aí 80%, 85% aí na concentração dessa reciclagem das embarcações na Ásia. Como é que o Brasil está nesse aspecto, se Não preparando vejo para muito competir? diferente disso. Não vejo muito diferente disso, Léo. Dourado. Ah, nós temos tivemos, e aí nós vivemos um pouco esse período, nós tivemos dois ciclos importantes da construção naval no país. A ponto de, na época, termos a capacidade de engenharia e de financeira de colocar navios de 300, 270 mil toneladas para fora. Isto foi se perdendo ao meio do caminho, como também, infelizmente, perdemos a frota, né? Nós não temos tantos navios de bandeira nacional. Pelo que a indústria naval brasileira está muito focada em reparo naval. Então, não vejo, assim, de maneira mais imediata, Dourado, os nossos estaleiros com a especialização, a infraestrutura pronta. Não é que não sejam capazes de desenvolver, mas hoje não estão 100% pronto para aquilo que vai demandar o descomissionamento. Então, essa vai ser, sem dúvida, uma importante oportunidade. Se nós olharmos, queria destacar aqui alguns números para poder correlacionar a provocação que você traz. O plano estratégico de Petrobras, só da Petrobras, para esse período 2024-2028, coloca a bagatela de 11 bilhões de dólares só para o descomissionamento. Mas, Dado este montante, isto significará dizer, na minha consideração aqui, é que esta indústria, que hoje está focada em construção, em reparo naval, tem todo o know-how, todo o background, toda a estrutura necessária para se adaptar e operar no descomissionamento. Porque o dinheiro está posto, a oportunidade de mercado está posta, Dourado. Então, a minha resposta de imediata, né, eu não vejo tão pronta para isto, mas que absolutamente tem condições de avançar e poder entregar uma solução importante de desmantelamento e de economia circular, correlacionando o que você provocou antes com siderúrgica. Então, eu vejo que no horizonte essa possibilidade é real, Dourado. ou seja, mas hoje existe uma probabilidade desse mercado asiático absorver E para a nossa absorver um necessidade, pedaço né? disso. É. Tá certo. E não é diferente se olharmos a operação de transporte aéreo, Dourado. Ele cumpre mais ou menos um ciclo de vida semelhante. Semelhante, Né? A aeronave nova vai lá em primeiro mercado, ela vai passando a hora de voo, vai chegar no segundo, terceiro mercado, e na hora do desmonte ele vai terminar lá no outro lado, e ninguém sabe, ninguém viu. entendi. Neste caso, a indústria de corte, né, de navio já está bastante sob muita crítica, Dourado.
É, E aí, de novo, as questões de ESG, né? Tanto do exatamente. ambiental e social, como é que aqueles estaleiros lá da Ásia que você mencionou, como é que É, eles terão que se exatamente. ajustar E, para poder e, seguir em frente. e dentro disso aí tem esse regulamento europeu que está exatamente atacando esses pontos aí, Sim, obrigando a terem melhores condições, não só na proteção ambiental, mas condições mesmo de trabalho, né? do Utilização trabalho, de segurança dessas EPI, pessoas. equipamento de proteção individual, fazendo com que muito desse serviço comece a retornar para os Estados Unidos e para outros países da Europa. Ou seja, vai tá tendo aí uma migração devido a essa regulamentação europeia. E eu acho que é aí que entra talvez uma possibilidade do Brasil entrar nesse bolo aí, Sim, competindo com os asiáticos, oferecendo melhores condições mesmo de trabalho e na questão ambiental também. porque É, aqui, Dourado, eu concordo contigo nessa expectativa, à medida que nós temos alguns pré-requisitos que são necessários para alcançar o sucesso que você apontou. Porque nós estamos com a legislação pertinente, com a cultura, com um setor industrial que já incorporou esses aspectos de ESG, está aí cada vez mais, com uma história, uma tradição empresarial e profissional, né, de escolas, de engenharia e de tantos outros setores, para a construção naval, de reparo naval, que também poderá se dedicar ao descomissionamento. E aí, de novo, então eu acompanho tua visão positiva de que o Brasil possa representar um grande hub para isso. Sim. sim, sim. Eu vejo, pegando o gancho, na minha época de escola naval, eu fiz engenharia, né? Mecânica na escola naval. E aí eu me lembro de uma das poucas frases, a gente vai guardando muita pouca coisa, né? Desse período, entre aspas. E aí se falava o seguinte: um grande engenheiro naval falou para mim o seguinte: olha só, nós temos que cumprir etapas. Você primeiro tem que se tornar uma nação que saiba conduzir embarcação. A próxima etapa é reparar embarcações. Você sabe conduzir, começa a aprender a reparar embarcações. Hum, Depois de reparar embarcações, nós vamos adquirindo know-how para construir embarcações. hum, E, por último, projetar embarcações. Naquela época, 1980 e pouco, né, esse engenheiro naval, né, de marinha, falou o seguinte, né, o Brasil não lida muito bem com isso, pula etapas às vezes. Você pula etapas, perfeito. conduz bem, repara bem, tínhamos, né, um know-how do reparo, da condução, da construção, partiu para a construção e queria projetar. Eu tenho uma série de exemplos que eu vivenciei de projeto falho em função da não observância das etapas anteriores. Hum. Ora, o descomissionamento nada mais é do que um processo, um Mas, de sinal fato, negativo, é, é o ciclo dessa inverso, é o ciclo inverso. inverso da construção. Exatamente, mas é necessário o know-how desse negócio. Então, eu acredito que vai ter, na minha visão, vai ter uma tendência, e existe uma carência, e não estamos vendo, pelo menos eu não estou vendo, um movimento para que cumpra essas etapas de estar qualificado ao Perfeito. descomissionamento pleno. Daí esse problema, como o Dourado falou, a tendência vai ser ter que jogar para a Ásia parte desse problema De por trazer causa os disso, correto? especialistas, trazer os especialistas que já fizeram Isso, isso fora para poder executar o trabalho aqui no Brasil, tomando a mão de obra dos nacionais. exato. É, E eliminar esse tempo, né? Eliminar esse tempo perfeito, de inércia que a gente não tá, vai viver do não conhecimento, do know-how específico do descomissionamento. perfeito. Isso? Eu pego tua provocação, Leonardo, para refletir o seguinte. Se olhar lá o primeiro e segundo plano de construção naval, e aí estamos falando, como você disse, lá década de Isso. 70 e 80, um importante estaleiro que estava aqui no Brasil era o Chibras, Sim. Escavagima, que em consórcio local nacional, Operação Chibras. Significa o que você trouxe de que os projetos, já naquela última fase, aquela última etapa de aprendizado, né, de amadurecimento, né, de uma engenharia,
os projetos estavam vindo da Ishikawajima. Sim. E aí o projeto estava aqui para ser execução local. Aí nós tivemos o know-how, a competência técnica, financeira, tá, e tudo mais de colocar os navios para fora. Como disse, nós colocamos navios de grande porte para a época, os VLCCs. E aí, curiosamente, vamos lembrar que aqueles VLCCs que operaram como navio de transporte de petróleo e minério foram os primeiros FPSOs, né? Vamos lembrar do Visconde de Cairu, vamos lembrar do Zé Bonifácio, de tantos daqueles que se transformaram, que foram adaptados para serem os primeiros FPSOs. Vidal de Negreiros, né, também. Vital, Vidal de você Negreiros. embarcou num deles, não foi, Dourado? Você Não, foi num o desses meu pai grandes, foi durante muito tempo chefe de máquinas do Cairu, do Cairu, era o VLCC, e meu pai fez parte da tripulação que foi pegar o José Bonifácio no o Japão. Bonifácio. Ele, Talvez eu tenha encontrado o seu pai de algum jeito, na ah, medida em que eu fui como visitante, fui ali um jovem, nem estava na escola ainda, ah, fui fazer uma visita no Cairu, no e Cairu. É, aí já o meu pai era chefe de máquinas. ele Agora, era chefe de e máquina no do José período. Bonifácio era o comandante Ronaldo Sevidanes, né, o Comodoro, que Ronaldo, depois perfeito. foi presidente do Então, eu campeonato. acho que dali para cá, nós transformamos a nossa indústria de construção para a indústria de reparo. É. E aí, Regrediu, Leonardo, né? Regrediu um passo. mudou, mas ok, regrediu, sim, eu concordo contigo, se formos falar como país, regrediu nesse aspecto. É, ainda que o reparo naval no Brasil, dado que a maior parte dos serviços estão voltados ao offshore, sejam serviços de reparo naval de alto valor agregado, de alguns temas que são bastante complexos. Mas a parte disso, é, fazer a equipe, o mercado, empresas, profissionais aprenderem a operar com o descomissionamento, eu continuo sendo confiante de que o Brasil será capaz de cumprir esse ciclo, Leonardo. Também acho. Dado toda a história, né, que percorremos, a capacidade de engenharia que está posta no país, eu tenho confiança de que a gente vai poder aprender. Aí é aquele desafio se vai fazer ou não, né? Se vai efetivamente realizar ou não, mas capacidade a gente tem. Então, até porque, do ponto de vista do projeto, a gente só mencionou um ou outro, mas vamos colocar dentro dessa questão que você trouxe, né, de habilitação técnica e de experiência para poder realizar o trabalho. Nós estamos falando que um processo de descomissionamento, como um todo, não apenas o desmantelamento, mas tudo que é pertinente ali, a gente está falando de risco cambial, a gente está falando de risco de insolvência, o risco técnico, né, a própria viabilidade técnica, risco ambiental, a gente falou várias vezes, questões relativas a risco financeiro, né, como é que você viabiliza fluxo de caixa para realizar aquilo. Tem um socioeconômico, o Dourado trouxe muito a reflexão sobre o aspecto de economia circular e de respeito à social, a segurança, né, a saúde e segurança de pessoas, a segurança de navegação, porque uma manobra como essa tem ali uma colisão, uma deriva, tem, né, uma perda de estabilidade, porque, como você trouxe, a plataforma, mesmo semi-sub, ela está ali numa condição estável, por todo o seu conjunto de lastro e de posicionamento dinâmico. Uma alteração de corte vai alterando o centro de gravidade, centro de flutuação, vai interferindo ali na estabilidade como um todo. Tem içamento, tem inúmeras operações de içamento e descida, né, de guindastes, uso e tal. Tem etapas eventualmente, um corte mal feito e colapso estrutural. Então, há uma sequência de tarefas, Leonardo, que vão exigir, sim, um nível de especialização, um nível de qualificação técnica bastante estruturado, do mercado local, daqueles que se dedicarão ao projeto. Se no mercado local, significará que essa equipe toda tem que se qualificar para fazer um trabalho como esse. O meu ponto, Leonardo, aproveitando a provocação que você trouxe, é de que aquela equipe, habilitações, formação, habilitação, especialização, experiência, tudo que foi necessária para a construção, a outra ainda que é necessária para reparo, não são as mesmas que vão diretamente, né, que vão literalmente ir para bordo e descomissionar. Isso. Será Desculpe, necessário é que aprender eu o não que é o citei. descomissionamento.
Isso, desculpa, que eu não citei, para ficar uma linguajar mais claro, que eu vejo a ausência da permanência da memória técnica. Eu não usei esse Não termo tem, de perfeito. propósito, não tem, não temos essa memória técnica, mas eu queria simplificar a pergunta e não usei o termo que, para mim, eu vejo o seguinte: olha, não temos memória técnica mais, foi dissolvida parcialmente. Parcialmente transformada em reparo, Isso. e que eu insisto, peço aqui a permissão, ela por si só, ela é até um pré-requisito, vai ser a curva de aprendizado de uma indústria, de uma sociedade que já experimentou construção e experimenta reparo, essa curva de aprendizado para fazer o que precisa ser feito da forma correta no descomissionamento, ela é viável. É diferente de sair do zero. A minha insistência é só que não dá para sair de um estaleiro de reparo, cair dentro de um descomissionamento e achar que está tudo resolvido. Deixa comigo, deixa que faço. Não, não, não deixa não, cara. Pois é, Prepare-se, porque é um monstro à parte, é um monstro próprio, com suas manhas próprias. e Chay, como é que você vê aí nesse aspecto da preparação que vai aparecer um mercado aí grande, né, que a gente tem possibilidade de participar, aproveitando uma curva de aprendizado provavelmente não tão para cima, mas meio mais suave, né, pelo nosso passado. Como é que está, no caso, essa informação para a sociedade, em termos de, tem workshops, cursos que já estão sendo desenvolvidos nas instituições? Como é que você Eu vê acho isso? que Profissionais sendo treinados? é uma resposta em duas etapas. Começam, sim, a resposta é afirmativa, que começa, e vocês têm esse pioneirismo, estão aí, o Instituto Mafuturo já traz essa contribuição. Então, sim, aparece, Dourado, a gente tem feito essas discussões tanto no mercado quanto na academia, mas minha percepção é que ela não está em quantidade suficiente, o tema não está numa pauta em quantidade e em extensão suficiente ao desafio que está posto. A quantidade de plataformas e o montante de investimento que vem, que já está apresentado, né? Então, há sim a necessidade de ampliar esse debate, Dourado. Há um Perfeito. certo delay, né? Há um certo delay de informação necessária para que isso aconteça de forma correta. Como acontece muitas vezes em vários países, não é só aqui, Sim, a falta de preparação preliminar necessária para que a gente possa entrar nesse mercado a- devidamente. assumir a missão, é isso. Isso. É, essa é a nossa missão. Ok, então, Chay, muito obrigado pela tua participação. Foi um tempo bastante produtivo aqui que tivemos com você, passando essas informações, esse bate-papo, essa troca. Nós aprendemos muito, os ouvintes também. Então, estamos abertos aqui no Instituto Mar Futuro para é, respondermos também essa demanda que vai existir, não só na parte de descomissionamento de plataforma, mas também outras discussões com temas afins, né? Que é bastante Perfeito, Dourado. importante para a economia brasileira. Meu Então, agradecimento a vocês pelo convite, a gentileza, a confiança, né, a chance de conversarmos, Leonardo também, a todos os diretores do Instituto, parabéns pela iniciativa, sucesso nisto. Estamos falando do Brasil, que historicamente, né, com uma extensão, né, de mar territorial e de costa, né, de fato, o real consolidado da cabotagem, as oportunidades ainda de expansão que temos, a ampliação de portos e terminais, né, necessidade, essa marcha dito aos portos do Arco Norte, ainda falando de Blue Waters, ainda falando de terminais oceânicos, o bom expansão, a boa, real expansão do transporte fluvial, essa parte mais voltada ao brown waters, tanto em relação a barcaças quanto à formação de comboios, empurradores, toda essa parte de infraestrutura que ali cabe também.
Nossa navegação lacustre ainda está ali, né, nas circunstâncias que está, como tal, mas só essa visão de hidro. Não dá para falar de hidrovias, né? A gente não está num país a despeito do nosso potencial fluvial, hidroviário, nós não temos hidrovias em toda a sua, no seu melhor conceito, mas estamos explorando e avançamos bem na direção do Arco Norte, com a questão do hidroviário. E agora com as questões já estamos muito apresentados, muito consolidados no que é o offshore, apoio offshore. E agora esse desafio do descomissionamento. Então, Dourado, acho que a gente tem tradição, e o Leonardo puxava isso antes, eu acho que a gente já formou um pouco de tradição de Marinha em relação ao nosso mercado. Eu acho que o momento é de alcançar isso para um público maior, de ver as faculdades de engenharia naval, ver institutos Mar Futuro e outros tantos intervenientes contribuindo, né, para trazer essa mão de obra para essa missão grandiosa que é a movimentação petróleo e gás de um lado, mas movimentação de carga do outro, e o reconhecimento, a contribuição, ao esforço que vocês colocam nessa direção. Parabéns mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade de contribuir. Nós E aqui aí, agradecemos, Chay. no Muito contato obrigado. que está posto em mídias, né, as contribuições que aparecem, como Alfredo Chay no LinkedIn e outras mídias, no site da Risk Veritas, conforme precisar, está à disposição. Perfeito. Muito obrigado, Chay. Leonardo, Um algumas abraço a vocês, palavras boa finais. tarde. Tá. Bom, eu tenho Então, certeza que nós temos vários motivos para que nós nos revermos para novos podcasts para elucidar outros assuntos da qual você domina, né? Um prazer. Nós somos daquela geração, né? De uma geração que a gente viveu o surgimento até de várias coisas que agora nós olhamos e vemos assim, caramba, não era assim na nossa época de boy, de começo de carreira, né? E isso é bom e isso faz lembrar que nós temos muito que progredir, vemos a progressão, e eu tenho certeza que a gente vai se rever em outros podcasts, porque os assuntos não vão faltar. Não vai faltar, Obrigado pela participação. não vai faltar prosa, né? Fechado. Não, então, Um pessoal, abraço. muito obrigado pela participação de todos vocês. Aqui é a Rádio Mar, mais uma vez, finalizando um podcast com o doutor Alfredo Chaya, e falamos aí sobre descomissionamento de plataformas e embarcações. Um abraço a todos vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um mar de almirante e céu de brigadeiro para todos. Um abraço. Tá, sim, beijo. Tchau.